Bom dia, minha gente. Eu esperei um pouco para falar assim um pouco assim sobre os últimos acontecimentos, sobre esse relatório que as Forças Armadas entregaram para o TSE, né, para poder tentar elucidar algumas coisas. E eu vou tentar ser o mais sucinto possível para você poder compartilhar essa informação. Nós precisamos discutir alguns pontos aqui. O primeiro ponto que nós precisamos discutir é que este relatório é um relatório de análise técnica. As Forças Armadas ontem enviaram um relatório ao TSE de análise técnica, dentro daquilo que lhes foi possibilitado auditar nas urnas. Eles não tiveram acesso ao código-fonte. Então esse relatório não era para derrubar ninguém, não era para denunciar ninguém e isso fosse resolvido da noite para o dia ou em uma semana. O relatório em si não é um fim, ele é um começo. As Forças Armadas, pelo que eu entendi no relatório, e o relatório está muito bem elaborado, as Forças Armadas explicam no relatório que, pela maneira como as urnas são preparadas, são elaboradas, configuradas, ou como você quiser entender, é possível fraudar. Sim, é possível fraudar. Aí nós entramos também no campo da probabilidade. Então, é provável que tenha sido fraudado. E isso, as Forças Armadas, elas pedem providências imediatas ao TSE. E também pedem acesso ao código-fonte, né? E tem pedido esse acesso e o TSE negou. Então, o que as Forças Armadas entregaram como relatório foi um relatório de análise técnica, mostrando que é possível fraudar. Ok? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Ok? E que esse relatório ele é um começo, não é um fim. Não é para um desânimo, não é para desmotivar. Pelo contrário, a luta ela vai continuar. E aí nós vamos para o segundo ponto. A luta é pela liberdade. As manifestações não são bolsonaristas, elas são pela liberdade. Deputados, influenciadores, pessoas têm sido caladas, têm sido censuradas de maneira arbitrária. De maneira arbitrária, sem nem ao menos haver um processo. Elas simplesmente por discordar ou por questionar algumas coisas, elas simplesmente são censuradas. O ex-deputado Marcos Cintra, que não é bolsonarista, questionou a vulnerabilidade das urnas e ele simplesmente foi censurado. E algumas notícias, não sei se são verdadeiras, disseram que ele teria que prestar inclusive depoimento na Polícia Federal. Isso é um absurdo. Então nós estamos nos manifestando democraticamente por liberdade, liberdade de expressão, liberdade de culto, né? O senhor José Genuíno já deixou aí nas entrelinhas claro que vai perseguir cristãos, que vai perseguir igrejas. Então nós temos que ter liberdade de culto. Nós sempre tivemos liberdade de culto, liberdade de expressão. E nós estamos lutando para isso. As manifestações não são bolsonaristas. Os princípios de família, de liberdade, de pátria, não foi o Bolsonaro que inventou. Assim como a bandeira nacional não pertence ao Bolsonaro. É um absurdo a gente saber que uma pessoa que colocou a bandeira nacional no seu carro foi ao shopping e ao sair da loja do shopping, no estacionamento, o seu carro estava todo riscado, todo danificado, né, com o nome com o número do candidato do PT, só porque tinha a bandeira do Brasil no capô do carro. A bandeira do Brasil não pertence a ninguém, não pertence ao Bolsonaro. A bandeira do Brasil não pertence ao Estado, pertence à nação. Você tem que aprender a diferenciar nação de Estado. A bandeira do Brasil pertence à nação. E a nação está se manifestando democraticamente por liberdade de expressão, contra a censura, porque hoje hoje estão cerceando a liberdade de expressão. Qual vai ser o próximo passo? As próprias redes sociais, no meu entender, parece que os checadores são um bando de moleques mimizentos. Você, por exemplo, no Instagram, pode fazer o teste aí. Se você escrever a palavra náusea
diz que isso é contra o padrão da comunidade. Então, se você tiver aí um mal-estar, né, e regurgitar, não diga que você teve náusea, diga que você está passando bem e simplesmente, né, chamou o Juca. Porque se você colocar a palavra náusea, nojo, palavras que estão no dicionário, não, são tidos como contra padrões da comunidade. Então parecem especificamente Instagram, Facebook, YouTube. Eu não sei até quando esse vídeo aqui, por exemplo, vai ficar aqui no ar. Porque é um bando de gente mimizenta que você não pode colocar qualquer palavrinha ali, né? Mas é interessante, né? Porque se você falar alguns aditivos pesados em relação ao atual presidente, né? Aí tudo bem, passa, né? Nós vimos uma pessoa fazendo esse teste ali, no vídeo, um absurdo. Então nossa luta é pela liberdade, inclusive dos nossos filhos. Como é que nós vamos explicar para os nossos filhos que um dia foi cerceada a nossa liberdade e nós ficamos calados? Então as manifestações são democráticas por liberdade de expressão, contra a censura, contra o crime. Então a gente precisa continuar se manifestando democraticamente, em paz, como isso já está acontecendo. E a manifestação democrática, ela é assim que acontece. As pessoas estão indo às portas dos quartéis pedindo apoio às Forças Armadas. E por que pedir apoio às Forças Armadas? Porque já não se confia mais no judiciário. Foi pedido ao TSE o acesso ao código-fonte e não sei por que o TSE se nega. Foi pedido para que o TSE fizesse análises e o TSE sempre bateu de frente com os questionamentos, bloqueando, mandando censurar pessoas que questionam. Então as pessoas não estão mais confiando no judiciário, por isso que foram pedir ajuda às Forças Armadas. E as manifestações têm sido democráticas, não são como aquelas manifestações de gente que põe fogo em pneu e impede o direito de ir e vir das pessoas. As manifestações têm que continuar permitindo o direito de ir e vir das pessoas. Manifestação democrática não bloqueia vias, não bloqueia rodovias. Manifestações democráticas, elas acontecem de maneira como está acontecendo, sem confusão, sem briga, sem pichação, sem destruição de patrimônio público e privado, né? Sem uso de rojões como armas para apontar na direção das pessoas e soltar. Manifestações democráticas são assim, são pacíficas, são com a voz, não são com atitudes violentas, como tem acontecido. Mas a grande mídia tem mentido para todo mundo, né? Relegando as manifestações a um título de manifestações bolsonaristas para um golpe, né? Golpe é uma outra coisa. Golpe é uma outra coisa. Golpe talvez seja o que a grande mídia faz, que talvez tenha aprendido com o ministro de Hitler, né, da propaganda, que dizia que uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. A grande mídia fez isso por 4 anos. Mentiu muitas coisas a respeito do atual presidente da República, fazendo com que as pessoas questionassem a competência dele. Como estão mentindo em relação às manifestações, ao ponto de ter pessoas que pensam que as manifestações são violentas. Não são. Quem for na manifestação vai ver muita gente com uma família, com a bandeira do Brasil, tá? Com uma garrafinha de água, apenas pedindo SOS Forças Armadas. Estamos precisando de um apoio. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto. Já não se trata de Bolsonaro ou de Lula. Se trata de liberdade para votar com tranquilidade. O que eu quero dizer com isso? Se existe essa possibilidade de fraudar urnas, qualquer grupo político mal intencionado pode provavelmente fraudar para se perpetuar no poder. Então a gente não está pensando só no agora. Está pensando em 2026, tem que pensar também em 2026. Eu não sei o que vai acontecer agora, eu não sei se o candidato eleito vai assumir, se não vai, está muita informação desencontrada,
Não dá para saber. Uma coisa eu sei, seja qual for o grupo político que assumir o cargo mais alto do executivo agora do país, o cargo político mais alto, né? E que inclusive tem as Forças Armadas como suas subordinadas, né? Então, assim, esse grupo político que assumiu o executivo, se essa questão das fraudes não for resolvida, pode se perpetuar no poder em 2026, 2030. Então isso tem que ser resolvido agora, porque coloca sob júdice a questão das urnas serem invioláveis. O TSE sempre disse que as urnas eram invioláveis e as Forças Armadas estão questionando isso. Então vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelo nosso país, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos livre e que tudo a gente consiga resolver de maneira democrática, que o TSE responda os questionamentos de maneira democrática às Forças Armadas e que tudo se resolva da melhor forma e da forma mais pacífica, se for possível. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso país.